Se eu não me reproduzo, quem eu sou? Muitos homens que não puderam ou não quiseram ter filhos começam a se perguntar isso. Qual o sentido da procriação para a gente? É transmissão genética? É ter alguém para deixar um legado? Alguém para cuidar de você na velhice? É o orgulho de criar uma pessoa? E como é que é essa obrigação de procriar? Como é que é isso pra gente, para nós homens? Debate lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Mas vamos logo começar com o psicanalista Luiz Alberto Hans. Vamos ver o que ele fala. A questão do homem ter filhos ou não ter filhos, ela pode, às vezes, ser um tabu, no sentido em que, para alguns homens que já estão preocupados com isso, às vezes o meio social exerce uma pressão, todos os casais falam, e aí, vocês, quando vão ter filhos, faz parte da etiqueta de casal e do prestígio do casal ter filhos, não é? Para alguns homens isso pode ser mesmo um tabu, motivo de constrangimento, quem dos dois é que não pode ter filho, né? E para outros homens também, havendo uma pressão social, pode ser complicado explicar por que não quer ter filho. E para esses homens que têm esse desejo e são frustrados nisto, o impacto é gigante. Hoje é muito comum no consultório a gente encontrar casais em que a mulher, por exemplo, não quer ter filhos e o homem quer e fica devastado. O desejo de ter filhos, ele é pouco movido hoje como uma prova de virilidade. É muito mais um desejo mesmo de exercer e se realizar nessa paternidade barra maternidade. Hoje você falar em paternidade é um pouco falso, porque essa paternidade envolve inúmeros aspectos do que a gente antigamente chamaria de função materna, né? E isso está muito integrado hoje para uma série de casais. Chamou na resposta. Vocês que são pais, sempre quiseram ser pais? Não necessariamente. Eu não me visualizei durante minha adolescência, sei lá, pensando nisso. Você quer ser meu pai? Mas, Não. Na adolescência, você tinha mais a coisa de, pelo amor de Deus, tomara que eu não seja pai. não, eu tinha uma parada, eu era um idiota. Ei. É real, eu era um idiota. Tipo, eu tinha aversão à criança, eu era um cara bem... Ah, você não gostava de criança? Não, mano, eu acho que essa foi uma das mudanças radical, assim, eu mudei da água pro vinho, assim, desde o momento que eu recebi a notícia que eu ia ser pai, nesse sentido. Mas não foi programado, né? Não, foi uma parada muito de eu refletindo comigo mesmo, Não, assim... a sua primeira filha? Ah, não, foi uma surpresa. Foi surpresa. Sacou? E aí, enfim, você começa a pensar a respeito de você, a respeito do mundo, a respeito dessa fase nova que tá vindo. Isso aí me fez ter um pouco mais de visão e de sensibilidade a respeito dessa parada. Gostei muito de uma coisa que ele falou, dessa variante das funções, né? Coisas que você atrelaria à função feminina, hoje... o conceito de paternidade também abriga essas funções, né? Isso é um reflexo da nossa evolução, porque é o seguinte, você, eu, João, Francisco, a gente pode chegar não no caso eu e o Francisco, que nós já tem filho, mas um homem ele pode chegar aos seus 50, 60 anos ali, sem ter um filho, e ele é muito menos julgado do que uma mulher. Ah, mulher. Tá ligado? Uma mulher que não tem filhos com 40 anos, ela é vista como um projeto que deu errado. Sacou? Quando pra gente, inclusive, mesmo se a gente não tiver uma mulher, as pessoas conseguem arrumar uma mulher pra pôr a culpa que tá assim, né? Porque não arrumou uma pessoa mesmo, né? Que mereça, né? Essa semente, entendeu? Não, e tem a mulher, chega aos 40, ela já tá na idade de risco, até 45, sei lá. O homem com 60 pode ter filho. Então, vocês não têm filho com 50, uma hora ele vai ter, uma hora ele se arranja. Hoje em dia parece que a ciência descobriu que o espermatozoide, o material genético do homem envelhece também. Então, depois dos 40, tal, não sei o quê, não é que o homem, esse mito da virilidade eterna, o homem pode ter filho com 60 anos e o risco de ter doenças é maior e tal. Mas eu queria ver uma coisa que o Emicida falou, que muitas vezes, assim, amigos meus me dizem que não querem ter filhos porque não gostam de crianças. E eu respondo que a observação é completamente despropositada, porque filho não tem nada a ver com criança. Assim, criança é uma coisa, filho é outra. Eu assim como Emicida... Eu já adorei a hora que você falou isso, aquela outra vez. Eu também não gostava da criança, mas diferentemente dele, eu continuo não gostando muito. Assim. Entretanto, eu sou apaixonado pelos meus filhos, pelos filhos dos meus amigos e pelos amigos dos meus filhos, nessa ordem, entendeu? E continuo não gostando de criança. Crianças são os filhos dos outros.
Os seus filhos não são crianças, seus filhos são seus filhos. Tudo aquilo que, em geral, te irrita nas crianças, Nos seus filhos. nos seus filhos continua te irritando, você ama eles apaixonadamente. Então é uma experiência completamente diferente. Mas você falou essa coisa de mulher, não ter filho, ser vista dessa forma. Eu nunca quis ter filho. E sempre falei isso. E é muito curioso que aconteceu uma coisa. Eu não sou dado a bicho, não gosto de bicho. Nunca tive cachorro, gato. Mas falar que não gosto de bicho já geram, eita, meu Deus do céu. Eu sou ateu, não acredito em Deus. Já rolam, eita, que é isso, rapaz? E eu não queria ter filho. Dessas 3 coisas polêmicas, a do filho era a que fazia as pessoas ficarem devastadas. Não precisa acreditar em Deus, pode não gostar de bicho. Agora, você não vai ter filho? Aí eu falava, não quero ter. A pessoa, você vai mudar, isso aí é agora tá falando agora. Eu falei, não, mas eu não quero. As pessoas, não fala bobagem. Porque a sensação para as pessoas é, se você não tem filho, então por que você está existindo? Mas você vai ter filho, e aí você vai ver o que vai acontecer. Seu filho vai arrumar um cachorro, e quando ele sair, você vai falar, vai com Deus. Vá, moleque. Gostei disso. Achei bom. Mas não vai ter cachorro Mas nem. por que você não quer ou não queria ter filho? Porque ter filho dá muito trabalho, não no sentido de, ai meu Deus, não vou dormir. Tudo bem, tem isso, mas isso é o de menos. Uma hora você vai dormir. Mas tem uma coisa que é a seguinte: agora é para sempre, você vai ter que educar esse troço que vai te desobedecer, que vai fazer coisas erradas, que pode morrer, que vai te deixar com o coração... Adorei a pretensão, né? Pode Pode até morrer. Que vai te deixar com o coração... Eu acho que a partir do momento que você tem filho, quando ele chega a uns 6 anos de idade, qualquer ligação depois das 10 da noite, você pensa, acabou. Pegaram ele e sumiram. Porque imagina, e seu filho, e adolescente, eu acho que adolescente é pior, porque adolescente, porque o filho tem 8 anos, fala, não faz isso. Ele não faz, ele fica quieto, você bota castigo. Um moleque de 15 anos fala, não faz isso. Ele faz, ele se vicia em crack, ele pega carona com um amigo bêbado e vai pra Búzios, e aí capota o carro, e aí filma ele, a namorada, transando e bota na... Aí você fala, você é um imbecil! Por que você fez isso? Parece a sensação de que ser pai o tempo todo você está apagando incêndios para não deixar o seu filho virar Hitler. É só o tempo todo isso. Você, meu Deus, ele na escola, ele não está indo bem, ele não gosta de estudar. Ah, meu Deus do céu, ele começou a se drogar e ele está perdendo o controle. Meu Deus, ele engravidou a filha da moça. Concordamos que as aflições estão, no mínimo, exageradas, né? Não, Exagerada? então, você tá fazendo Qual a idade do seu filho? 8, uma tem 8, a outra tem 6. E o seu Seis e máximo? cinco. 6 e 5. Chegando em 13 eu vou ligar. Chegando em 13 eu vou ligar. Como é que tá aquela linda? Como é que tá esse, meu Deus do céu? Tá transando com o moço. E aí? O seu filho não vai nascer com 13 anos. Até os 13 anos, você vai ter uma experiência... Em primeiro lugar, tá? Os seus argumentos são bons, assim, mas acho que tem um, por exemplo, que eu gostaria de falar. Assim. Muita gente não quer ter filho argumentando perda da liberdade. Isso eu acho um erro assim, tremendo. Porque a premissa é de que o eu que está com medo de perder a sua liberdade será o mesmo eu que tem filhos. Ora, quando você tem filhos, o objeto do seu desejo, aquilo que te faz se sentir livre, já não é mais o mesmo do que antes que você tinha. Então, assim, antes de você ter filho, você quer sair, quer beber, quer fazer não sei o quê. Depois de você ter filho, não é que você está abrindo mão disso, você quer ficar do lado do seu filho, a maior parte do tempo. Então, assim, o seu sentido de liberdade, ele fica ainda mais claro. Pelo menos foi para mim que aconteceu, pelo que eu conheço do Emicida também foi assim para ele. Outra coisa, assim, para mim essa é a coisa mais importante, assim. Isso eu só descobri tendo filho. É para mim uma experiência amorosa muito única, que eu, pelo menos, não sou capaz de ter com nenhuma outra pessoa, mas nem de perto. Talvez outras pessoas sejam capazes, eu não sou. Que forma de amar é essa, assim? O amor adulto, em geral, do casamento, que a gente tem com as nossas mulheres, etc. e tal, assim, ele é muito marcado por um registro de rivalidade e proteção narcísica. Ele é cheio de joguinhos, assim, quando o outro está um pouco fechado, fica mais fechado, tem ciúme, tem não sei o quê, é cheio de umas armadilhas narcísicas desgastantes, assim, com criança, pelo menos com criança pequena, você não tem. Algumas pessoas, vejo muito
com criança pequena. Eu vejo muita relação de Então, competitiva. Com criança pequena. Foto em Instagram querendo. Não, competitiva, mãe com filha, filho com criança filho. pequena. usando como Mas o troféu. que acontece com a criança pequena? Mas, enfim, não é o Pequena que eu ponto. digo- o que acontece? É uma experiência, cara, inacreditável, assim, porque como a criança é pequena, ela ainda está muito ligada a você. Ela não tem nem o que a gente chama de ego. O ego dela vai se formando com o tempo. Quando ela é pequena, o ego dela ainda é em larga medida o seu. Então, assim, ela é você em larga medida. Você não rivaliza com você. Mas e quando ela for crescendo? E se você não tem medo de ter um filho babaca? Um Ô, filho, Fábio, ele é um merda. Todo mundo eu Ele acho é que burro. tem. Imagina. Mas, cara, isso é muito. Seu filho com 16 anos, fui na rua e bati num gay. Você é imbecil? Por que você fez isso, seu imbecil? Não tem, eu tô mas falando tem, eu seríssimo. também tô, mas tem a ver também com a educação que você vai dar. Você Eu vai sei, mas a pessoa aprende na escola umas coisas, aí os amigos, uns Não, idiotas, mas falam outra. eu entendo o que o Fábio diz, embora eu seja o extremo oposto do Fábio. Sonho da minha vida ter filho, sempre coisa que eu mais quis na minha vida. E assim, já teve a questão narcísica de me ver em outra pessoa, mas muito porque eu tive um pai sensacional e gostar de reproduzir e tal. Mas, ultimamente, de alguma maneira influenciado por algumas coisas que eu tenho vivido, eu tenho tido muita vontade de adotar uma criança. É o sonho da minha vida, é a coisa que eu mais quero em toda a minha vida. Mas eu não posso mentir que isso me ocorre muito. Essa parte especificamente, não que dá trabalho, isso aí não me... trabalho Claro que eu acho que o trabalho se reverte em afeto, né? A vontade. Francisco, que eu tenho mais contato, eu vejo, ele sai daqui todo dia e faz FaceTime com os filhos, com um afeto, uma bobagem, que brinca, que você vê que aquilo ali é puro prazer, zero obrigação. Então, assim, não é trabalho, muitas Tem vezes. a E muitas dimensão de horas... trabalho Não, também, umas horas... claro, mas enorme. a questão é o medo da não admiração do filho me assola Ai, que também. pavor que dá isso. De olhar para aquele ser e dizer... Eu falei, talvez, mas também, às vezes, não é uma falha paterna. Eu acho que está errado você achar que... Tanto é que tem irmãos que são criados na mesma casa, sob os mesmos preceitos, e nasce Ruth e Raquel. Você não dá conta de tudo, claro. Então, assim, isso é uma coisa que me assombra, assim. De olhar, não de ser além de ser um babaca, de olhar e pensar... eu não admiro esse cara, eu não admiro essa mulher, o que eu faço agora? Isso é um medo, isso é uma... Mas tem uma parada E também. é para sempre. E é pra sempre. Tem uma parada da paternidade também de você cometer alguns erros ali no processo também. Isso é Muitos completamente humano. Vai ter um dia ali... Especialmente no primeiro, né? Principalmente, né? Os caras com o nosso senso de aventura que gostam de jogar o bebê 3 metros para cima, tá ligado? Esse tipo de coisa aí acho que é E decisões totalmente para a vida toda, você compreensível. tem que tomar uma decisão para o seu filho. Qual escola você vai matricular? Isso é importantíssimo. Aí você fala, não matricula nesse ano, não, porque seu filho ainda está novo para esse ano. Minha mãe passou por isso com a Alice, minha irmã, porque ela estava no pré e ela faz aniversário em setembro, então ela era novinha. E ela estava com todas as amiguinhas. Aí a professora falou assim, não, mantém ela no pré, mais um ano. Só que minha mãe falou, pô, mas todas as amiguinhas dela vão embora, ela vai ficar sozinha sem amiguinha nenhuma. Ela falou, vou passar. Aí quando ela passou, ela falou que a Alice era pequenininha, ela ficava com os pezinhos assim, ela não conseguia encostar no chão. E ela era muito mais novinha, então era mais difícil dela entender o que está acontecendo. Mas olha a decisão que você tem que tomar. O tempo todo, isso é o tempo todo. E Sim. aí Mas, por você exemplo, pode mas eu vejo errar. assim, eu tenho meu afilhado, tenho dois, tenho o Rio e o Valentim, e eu vi mais próximo o Valentim, que é filho da Bárbara e do José. Muito bonito também ver o quanto eles estudam para entender o que será melhor para ele, como será que... Dúvida, Google, enciclopédia, livro, tal, o porquê explicar, o quando dizer não, qual tipo de música, também é uma construção que você faz. Meu útero está gritando, tá? Eu estou desesperado. Mas, inclusive, eu estou desesperado mesmo, assim. Eu choro demais com final de filho. Eu estou desesperado. Eu estou achando que eu estou velho. Ele viu Mowgli recentemente, ficou chateado. Eu estou Como é que vendo ele é Bambi. dos outros? Mas é isso, assim. Também é uma construção maneira. Imagino que o Bosco, que é nerd estudioso, deve ter também brincado disso, Do quê? de ler sobre, com o de filho. entender como é que... Né, maneira, linhas de educação, como... Aí Você seu fez- filho fala, eu quero você ser fez youtuber. cursinho de pai? Aí você morre. Você fez, eu tomei uma bronca da freira, Mas fiz eu no não lugar com as acredito... freiras.
Eu não acredito nessa... Eu fui a comédia do curso. Sério, a mulher me deu uma Matei boneca. o bebê no banho. Isso, umas mano. 10 vezes. A mulher dá uma boneca pra você. E aí ela vai te ensinar a dar banho, né? Que você tem uma técnica aqui que você pega no pescocinho assim pra não enfiar a cabeça na água, né? E a mulher tá falando, e eu tô prestando atenção no que ela tá falando, e meu braço foi amolecendo assim, e a boneca entrando dentro da água, tá ligado? E eu tô aqui prestando atenção no que a mulher tá falando, de repente o boneco inteiro tá com a cabeça dentro da água, a mulher dá um gritão. Tinha tipo uns 20 cara na sala, com as mulheres, tudo já com 7, 8, 9 meses, tá ligado? A mulher dá um gritão, você vai matar a sua filha! Que isso, amigo? Tu já chama, E aí você cata um boneco. tu já chama Emicida. Tu já A tem... primeira vez que eu dei Babysita. banho no João Francisco, meu afilhado, a Alice falou, vai lá dar banho. Que isso já tinha que ser expor uma intimidade nossa. João Francisco. Essa é a primeira vez que eu dei O banho João no Vicente, ele sujinho. Não, aí a Alice me deu, a criança lá tinha 2 meses, Tudo mole. um mês, todo malemolêngo, parecendo um bonecão de posto. Ela falou, vai lá. Bom, eu me posicionei assim, com a criança tu encaixou aqui, né? E aí a coisinha aqui, eu comecei leve já a pressão na pingar. cabeça. Já a pingar, pensando como é que faz, porque daí aqui não... E aí você começa a molhar um pouquinho, e você pensa como é que é, porque a coisa estava mais baixa, aí vira. Virar? Agora lava atrás, minha linda, porque a frentezinha tá aqui sorrindo. Aí você pega como se... Aí é que você, meu Deus, vai morrer, E a moleira? vai morrer. E a moleira? Vai morrer Nossa, desse, o tá terrorismo mole. da moleira, o Eu terrorismo da terminei, moleira. eu precisei de um banho. Que eu estava inteiro suado, eu dei pra ela e falei, eu não... Pois é, mas isso é o terceiro, no quarto... tudo bem, é. isso, mas isso é o de pra menos mim, nem pra no mim. primeiro, Fábio. Eu matei a Que é criança isso? na aula umas 10 vezes. Nasceu a minha filha, é que nem fazer crepe, entendeu? Não, Tu já joga pra mesmo? cima, no Mas primeiro o dia dia da normal, criança, né? é. falou aqui, mas queremos saber. E você, o que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo e não deixa esse debate acabar. E pra chamar mais gente pra cá, curte, compartilha, que semana que vem tem mais. Tá? Se inscreve e ativa a notificação. Que daí a gente avisa quando for entrar vídeo novo aqui no canal.